Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Centro Histórico de Belém do Pará. Você já conhece? Você já visitou? Você já sabe da história? Então segue o vídeo que hoje nós vamos aprender muito mais sobre isso. Em 12 de janeiro de 1616, Belém foi fundada por Francisco Caldeira Castelo Branco. Tudo começou no espaço hoje chamado de Forte do Castelo, à época chamado de Forte do Presépio. Foi construído de uma forma bem simples, de taipa e de pilão. Dentro do forte foi construída uma capela consagrada a Nossa Senhora da Graça e ao redor foi se formando um povoado. O povoado ficou conhecido como Feliz Lusitânia. Nesse período ocorreram diversas guerras, até por conta do processo conflituoso que é o processo de colonização. A escravização dos indígenas que aqui já habitavam, a tentativa de invasões de outros europeus, outros povos europeus como holandeses, franceses, ingleses. Vencida todas essas guerras, o espaço que antes era conhecido como Feliz Lusitânia passou a ser conhecido como Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará. Os tupinambás, que já estavam aqui, chamavam esse espaço, primeiro núcleo urbano de Belém, de Mairi. Segundo pesquisadores, Mairi significava na língua inhangatu cidade. De acordo com uns relatos do conde Hermano, que fazia expedições pela Amazônia, descobriu que os tupinambás chamavam de cidade para hoje a cidade de Belém. Já o médico Alfredo Mata afirmou que o significado para o termo Mairi seria velho. Interessante fazer a junção desses dois significados para essa palavra, Mairi, a primeira Belém, como podemos dizer, né? A Belém antes dos europeus. Primeiro na língua inhangatu, cidade, e depois, né, esse outro significado, velha. O que traz para a gente o nome do primeiro bairro de Belém, Cidade Velha. Em 1650, as ruas foram abertas paralelas ao rio. As ruas transversais, elas levavam ao interior da cidade. A cidade foi crescendo mais ao norte, onde os colonos começaram a fazer as suas casas de taipa, dando início à construção do primeiro bairro de Belém, o bairro da Cidade Velha. A ocupação com o tempo foi se dando mais para o interior. Belém foi adquirindo uma característica de cidade portuária, um importante centro de comércio. Era a entrada da Amazônia ali pelo rio, né? E aí era também um importante elo entre Portugal e Grão-Pará. Até fins do século XVII, Belém tinha, né, suas ruas todas estreitinhas e os dois núcleos urbanos eram ligados pelo Igarapé do Piri, que é o pequeno córrego que interligava o pântano à Baía do Guajará. Ambos esses primeiros núcleos urbanos tinham uma arquitetura bem singela, com casas de predominâncias terras e os largos sempre característicos na frente dos templos religiosos. E falando também dos religiosos, é importante falar a respeito das missões religiosas que vieram também com os colonizadores da Europa. As missões religiosas tiveram um papel importantíssimo na questão da colonização através de um controle ideológico a partir da catequização do indígena, tanto com maior contato quanto uma maior também, né, pacificação desses povos. É nesse sentido que o pesquisador Porto Gonçalves fala da colonização amazônica a partir da cruz e da espada, em que a cruz pode significar a importância, né, das missões religiosas nesse processo de colonização, o papel delas nele, e a espada por conta de todos os conflitos, da dizimação dos povos indígenas na fundação das cidades no processo da colonização. E você sabe qual foi a primeira igreja a ser construída em Belém? Pensa aí. Será que acertou? Acertou quem disse Igreja Nossa Senhora do Carmo, a primeira a ser construída em Belém, a primeira da Amazônia. Sim, ela foi construída em 1626, num terreno doado, né, para a Ordem dos Carmelitas por Bento Manuel Parente. E essa igreja ela foi restaurada já no século XVII
pelo famoso arquiteto italiano Antonio Landi. Ele conservou os retábulos da capela do altar-mor e o altar de prata. Essa igreja ela apresenta o estilo neoclássico na fachada, por fora. Aí por dentro ela já é toda em barroco. Em sua capela está guardada uma valiosíssima coleção de arte sacra. E você já visitou essa igreja? E com o tempo, Belém passou a viver tempos de prosperidade. Começou a ter uma importante troca comercial, a partir também da criação da Companhia de Comércio, criada no século XVIII. Essa companhia, inclusive, ela foi responsável pela entrada dos escravos negros na Amazônia. E assim começou a fazer também essa ligação da região amazônica com o comércio internacional, sobretudo com o comércio de importação de borracha. Já a expansão da Cidade Velha, ela teve um bloqueio por conta da questão do Igarapé do Piri. Já o bairro da Campina ganha uma outra paisagem, com outras edificações sendo construídas, igrejas, prédios comerciais, sobrados. O nome da Campina vem mesmo da sua própria formação geográfica. Lá compreendia o Igarapé do Piri. Era um espaço meio alagadiço, sem árvores, que inclusive era chamado até de pântano. No bairro da Campina, para que essa área fosse apta às construções, foi necessário fazer vários aterros. Como eu falei, aquele terreno era alagado. E é por isso, exatamente por isso, que você percebe que a área toda tem um solo meio tortuoso, meio desnivelado. Quando você vai passando por lá de carro, andando, você percebe subidas, descidas, por conta de todo esse aterro que foi necessário fazer. As primeiras ocupações do bairro da Campina se deram em 1626, veja bem, uma década após a fundação da cidade. Os primeiros imóveis eles foram iniciados com a Ordem dos Capuchos de Santo Antônio. Os primeiros lotes dos bairros sempre serviam primeiro aos colonos portugueses e muitos religiosos, as ordens religiosas que vinham para cá. Outra coisa importante na história de Belém, o bairro da Campina e o bairro da Cidade Velha foram palcos de várias batalhas na época da cabanagem. Cabanagem, aquela revolta popular, que pela primeira vez o povo chegou ao poder, mesmo que fosse por um curto período de tempo. Veja bem quanto de história tem os primeiros bairros de Belém. Com o ciclo da borracha, entre 1860 e 1920, se inicia a Belle Époque em Belém. O intendente Antônio Lemos era fixado em tornar Belém com uma paisagem europeia. Ele fez várias obras, várias intervenções na cidade para tornar Belém com ares mais europeus possíveis. Tanto que uma das lojas mais características do centro de Belém, no bairro da Campina, hoje ainda em funcionamento, é chamada de Paris na América, tem uma arquitetura muito bonita. O Ver-o-Peso começou a se consolidar como um importante espaço de comércio também, fazendo várias trocas e também se estabelecendo na cidade como esse entreposto comercial. As praças da República e da Bandeira também deram para Belém uma nova paisagem. O Teatro da Paz e o Cine Olímpia também trouxeram muita sofisticação a essa época para a nossa cidade, mas convém sempre afirmar que toda essa sofisticação, esse glamour europeu que tanto sonhava Lemos, não abarcava toda a população. Abarcava, claro, os mais ricos, as pessoas que moravam mais ao centro, os abastados ficavam mais de fora de todo esse processo. E não é raro também a gente observar pessoas que até hoje reconhecem o bairro da Campina como um bairro do comércio, por todas essas questões que se inicia ali o processo mais comercial de Belém em suas trocas. Você conhece alguém que chama o bairro da Campina como bairro do comércio? Algumas pessoas, inclusive, conhecem essa área central de Belém do comércio como lá embaixo. Você já ouviu alguém falar esse termo? Vou ali no comércio, vou lá embaixo. Sim, antigamente também era usado dessa forma. Em 2011, o IPHAN tombou essa área central de Belém. Muitos problemas ali precisam ser resolvidos, para sua preservação. A área central de Belém, dá para se observar que tem muitos imóveis que precisam de um pouco mais de cuidado, de preservação, que estão em situações muito precárias. Por isso mesmo,
que quem mora lá, quem convive, quem trabalha, precisa dessa atenção maior dos órgãos de preservação, por conta, né, de toda essa peculiaridade histórica, arquitetônica, mas também, né, por conta de seu espaço que ainda é vivo, que as pessoas ainda estão lá praticando o seu cotidiano. E aí, gostou do vídeo? Então eu peço logo o like de vocês, eu peço que compartilhe, né? Para que a gente saiba um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Gostaram de tudo isso? Descobriram coisas novas? Então bora compartilhar para outras pessoas também saber mais um pouco sobre a nossa cidade.